muitos falar, não é por muito falar que seremos ouvidos. Serei breve, não vai fadigar a igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Quem achou, vai dando glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus, ele disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Jesus disse que toda vara que está nele, que não produz fruto, é arrancada e limpa aquela que dá, para que possa dar mais fruto. Jesus, ele diz mais: sem mim nada podereis fazer. Então que a gente vem entender que a gente não pode fazer nada se Jesus não estiver na direção. Aleluia. Se não fosse a presença de Deus aqui nessa noite, esse culto não seria nada. Aleluia. Se não fosse a presença do Espírito Santo aqui, nada aconteceria. Todo mundo ia entrar e ia sair do mesmo jeito, não ia haver mudança, não ia haver transformação, não ia haver salvação de alma, porque quem faz é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 11. Vou ler apenas esse versículo, amém? Que diz assim: e apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado de Salomão. E você pode dar glória a Deus nessa noite. Glória a Deus. Amados, se eu fosse dar um título a essa mensagem, seria frustrações que o crente ele passa. Porque todo crente ele tem que passar por frustração, ele tem que passar por decepção, ele tem que passar por angústia, ele tem que passar por algumas provas que é para ele ser aprovado diante de Deus. Eu vou destacar essa figura importante no ministério apostólico de Jesus, chamado Pedro. Aleluia. Mas, irmãos, por que a gente tem que passar por aflição? Por que a gente tem que passar por provação? Porque o Evangelho contraria a lógica. O grande ele tem que ser pequeno na presença de Deus. O perseguidor ele passa a ser perseguido na presença de Deus. Veja se não é assim. Saulo de Tarso perseguia a igreja, tomou cartas, matava o povo de Deus, levava preso, levava cativo. Mas a partir do momento em que ele teve um encontro com Jesus, de perseguidor, ele agora passa a ser perseguido. Irmãos, e eu te provo na Bíblia, o próprio Jesus, Mateus capítulo 5, quando Jesus ele está falando das bem-aventuranças, e eu posso citar 3, Jesus ele vai falar assim: bem-aventurados que choram, porque esses serão consolados. Jesus ele já está dizendo que a gente vai chorar na presença de Deus. Jesus ele está falando: bem-aventurado quando vos perseguirem por causa do meu nome. Jesus ele está dizendo que a gente vai ser perseguido. E Jesus ele fala: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, quando vos caluniarem, quando todo o mal disserem contra vós. Porque de vocês é o reino do céu. Então Jesus ele já está nos mostrando que o Evangelho não é um mar de rosas como tem sido pregado em muitos lugares. Jesus ele está dizendo: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Pastor Silvio, Jesus nunca chama ninguém para deixar enganado. Jesus não deixa ninguém enganado na sua presença. Porque tem gente que vai, Espírito Santo de Deus, eu te sinto. Tem gente que vai abrir a boca e vai dizer: depois que eu comecei a servir Jesus, tudo começou a dar errado. As portas se fechou. Mas Jesus está dizendo: bem-aventurado. Nesse mundo tereis aflições.
Aleluia. Irmãos, Pedro, outrora se chamava Simão, o nome dado por seu pai, Jonas. Pedro era casado. Pedro tinha filho. Pedro, ele era nascido em Betsaida, cidade da Galileia. Pedro foi morar em Cafarnaum, cidade marítima. Pedro era pescador. Pedro vivia da pesca. E eu estava meditando hoje mais cedo a respeito disso. Aqui na igreja tem alguém que gosta de pescar? Porque eu conheço muita gente que gosta de pescar. O pastor Silvio gosta de pescar? Amém. Pastor, só que eu estava meditando. Jesus, ele quando chama Pedro e os demais, Jesus fala: a partir de hoje não será pescador de peixe, mas sim de homem. Tem gente que se alegra tanto quando pega um peixe no rio, mas não se... Oh, Espírito Santo de Deus! Mas não se alegra quando a alma se rende na presença do Senhor. Esse não está entendendo o propósito do Evangelho. Não está entendendo o mistério do Evangelho. Pedro era pescador, conhecia da pesca. Pedro, ele tinha experiência, ele dominava a arte de pescar. Pedro, ele sabia onde o peixe estava. Pedro sabia onde lançar a rede. Mas nem isso impediu de Pedro passar por frustração, por decepção. E eu te provo, igreja. Por quê? Capítulo 5 de Lucas. A Bíblia vai dizer que Pedro, Tiago e João estavam pescando. Tentou a noite toda, nada conseguiu apanhar. E agora já é pela manhã e eles estão lavando a rede. Mas vem se aproximando dele Jesus. E Jesus vem, Jesus está pregando, está ministrando para uma grande multidão. Porque era mista, e quando Jesus ia, uma grande multidão ia atrás. E Jesus está ministrando a palavra, a multidão aperta, oprime Jesus para ouvir a palavra de Deus. Jesus olha, tem 2 barcos agora. Na margem, os pescadores estão cansados lavando a rede. Jesus se aproxima, entra no barco de Pedro, se afasta, pede a Pedro para afastar um pouco o barco e começa a ministrar, porque Jesus queria ministrar com um pouco de conforto para a multidão. Aleluia. Irmão, muitas das vezes nós criamos expectativa no pregador, no homem que vem ministrar a palavra. Louvado seja Deus, talvez a igreja tenha criado alguma expectativa em mim nessa noite, mas que toda expectativa caia por terra, porque só Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Missionário, muitas das vezes a gente cria expectativa tão grande no homem, achando que é o homem que vai fazer alguma coisa pela nossa vida. A gente cria expectativa muitas das vezes no homem que vai ministrar a palavra. Imagine a grande multidão atrás de Jesus. Jesus era a própria palavra, igreja. Eu não sei se você toma conta dessa palavra nessa noite. Não tem expectativa em mim, mas de Jesus Cristo que está sobre a minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quem é melhor para ensinar sobre o céu, senão aquele que desceu do céu para pregar? Aleluia. Jesus está ministrando, está pregando agora para a multidão. Entra no barco e se afastou. Jesus, ele pegou o barco de Pedro emprestado para ministrar. Aleluia. Tem barco aqui nessa noite? Tem barco que vai emprestar para Jesus nessa noite? Tem alguém que presta o barco para Jesus ministrar nessa noite? Oh, glória. Grande Deus. Aleluia. Jesus agora ele está ministrando o barco. Pedro, Tiago, João ouvindo. A multidão sendo ensinada. Só que agora algo extraordinário vai acontecer. Jesus dá uma ordem a Pedro: agora vamos até o mar alto para vocês lançar as vossas redes para pescar. E eu conjecturando isso, talvez se fosse eu no lugar de Pedro, eu poderia abrir a boca e falar: Senhor, não, eu conheço disso tudo. Eu tenho entendimento do mar, eu sou pescador profissional. Eu domino a arte da pesca. Eu tentei por a noite toda, não consegui pegar nada. Estou cansado. Vou para casa descansar. Mas a Bíblia não mostra Pedro fazendo isso.
A Bíblia não mostra Pedro questionando. Talvez tu pode até dominar o setor de trabalho. Talvez tu domine aquilo que tu desempenha no teu setor de trabalho. Mas eu quero te dizer nessa noite que ninguém conhece tudo. Não há quem seja bom em tudo, que se ache entendedor em tudo. A Bíblia não mostra Pedro murmurando nem questionando, mas simplesmente ele vai. E Jesus fala: lança a rede para pescar. Agora vai vir o desabafo de Pedro: Senhor, tendo tentado toda a noite, nada conseguimos apanhar, mas sobre a tua palavra, oh glória. Você me entendeu nessa noite, por isso você me deu glória. Enquanto eles estavam ouvindo a palavra que Jesus ministrava, a bênção deles já estava sendo gerada no mundo espiritual. E quando tu me ouve nessa noite, a tua bênção já está sendo gerada. Eu não sei se tu toma posse, mas se tu, Espírito Santo de Deus, mas se tu crê, levanta a tua mão e dá um grito de glória nessa noite. Enquanto eles estavam ouvindo, a bênção estava sendo gerada. Jesus deu a ordem, foi. Ele não murmurou, não questionou, mas obedeceu a ordem de Jesus. E a Bíblia vai dizer que quando eles lançou a rede, eles conseguiram colher uma grande quantidade de peixe. É Deus mostrando: no lugar da vergonha, no lugar do sofrimento, no lugar da frustração, terás dupla honra. No lugar da tua vergonha, terás dupla honra de Deus. Aleluia. Mas foi necessário eles voltar, irmão. Se eles não voltassem, não ia receber a bênção. Talvez tenha um lugar que você não quer ir mais, mas é lá mesmo que Deus vai te levar para te honrar. Talvez tenha um lugar que você falou: você não piso mais os pés naquele lugar, mas no lugar da dupla honra de Deus, aleluia, vai ser naquele lugar e você vai ter que voltar. Glória a Deus, aleluia. Eles lançam a rede. Agora eles conseguem apanhar uma grande quantidade de peixe. A bênção foi tão grande que ele só não conseguiu arrastar para dentro do barco, ele teve que pedir ajuda. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que quase os barcos vão a naufrágio. Aleluia. Você não entendeu, não foi? Aqui é Deus dizendo: aquilo que eu vou te dar, aquilo que eu vou te entregar, não vai só servir para você, mas vai servir para você e para quem está contigo. A bênção vai ser para você e para quem está do seu lado. Aleluia. Você não vai ter só para você, mas vai ter para compartilhar também. Apanha agora uma grande quantidade de peixe. Era tudo que eles queriam. Tentou a noite toda pescar, não conseguiu apanhar nada. Eles foram pescar com o objetivo de trazer peixe, presbítero. Era tudo que eles queriam. Mas o que me chama a atenção é que quando ele colheu aquela grande quantidade de peixe, Pedro, ele se coloca na posição dele. Porque para se aproximar de Jesus é necessário primeiro a gente reconhecer que a gente é e depois reconhecer que Jesus é. Aleluia. Pedro falou: Senhor, Glória, glória. Aleluia. 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 Pedro abriu a boca e falou: Senhor, ausenta-te de mim que eu sou homem pecador. Aqui eu vejo Pedro dizendo: Senhor, tu é profeta, eu sou miserável. Aqui eu vejo Pedro dizendo: tu és santo, eu sou pecador. Pedro está dizendo: tu é perfeito e eu não presto. Aleluia. Talvez entrou alguém aqui nessa noite com esse pensamento. Aleluia. Talvez você está cabisbaixo dizendo: eu não presto, eu não sirvo para obra. Aleluia. Mas Deus dizendo: é você mesmo. Aleluia. Glória a Deus. É com você mesmo que Jesus conta nessa noite. Jesus ele fala: a partir de hoje não será mais pescador de peixe, vos farei pescadores de homens. A bênção era grande, era tudo que eles queriam. Aleluia.
O que me chama a atenção é que quando eles receberam a bênção, eles não ficaram apegados na bênção. Tem gente que só espera Jesus abençoar para virar as costas para Jesus. Tem gente que está na prova o tempo todo. Tem gente que, oh Espírito Santo de Deus, tem gente que está passando uma humilhação retada. E quando Jesus abençoa, a primeira coisa que faz é se apegar à bênção e se esquecer do abençoador. Uma grande quantidade eles apoiaram, mas ele não se apegou à bênção. Quando Jesus falou: vos farei pescadores de homens, me segue, eles largaram todo o peixe que pegaram para seguir Jesus. O que é que tu está deixando para trás para seguir Jesus? O que é que tu está deixando na tua vida para seguir Jesus? Eu quero te falar que não é em vão tudo que tu está renunciando para seguir Jesus. Sabe por quê, igreja? Porque a Bíblia vai dizer que um dos discípulos questionou Jesus, falou: Senhor, e nós que deixamos família, e nós que deixamos trabalho, e nós que deixamos tudo para te seguir. Jesus abriu a boca e disse: não há quem tenha deixado tudo por mim, que eu não restitua 100 vezes mais. Aleluia! Eu sinto Jesus aqui nessa noite, eu quero pregar. Oh glória! Aleluia, Jesus! Aleluia! A recompensa de Jesus será maior do que a tua renúncia. Aleluia! Aleluia! Irmão, a gente passa pela aprovação, sim. Aleluia. Capítulo 5 de João, a Bíblia vai dizer que o homem estava na beira do tanque, em hebreu chamado Betesda. Ali aglomerava uma grande multidão de enfermos, porque a Bíblia diz que quando a água era agitada, o primeiro que descia ali era curado de qualquer enfermidade. Agora eu estava pensando, missionária, quantas vezes eu conjecturando, a Bíblia não diz que aquele homem ele morava ali no tanque. Eu creio que ele tinha uma casa, eu creio que ele tinha alguém para levar ele até ali, até aquele lugar. Mas talvez quem levava ele ali não podia ficar esperando até a água ser agitada, porque a pessoa não sabia quando é que ia acontecer. Imagina aquele homem, por quanto tempo ele voltou para casa chorando, por quanto tempo ele voltou para casa triste, cabisbaixo, porque ele não recebeu aquilo que ele almejava, aquilo que ele esperava. Aleluia, talvez você está voltando para casa, muitas das vezes cabisbaixo, frustrado. Aleluia, talvez é um mês, talvez tenha um ano passando pelo processo e já quer desistir, mas a Bíblia vai dizer que aquele homem estava ali por 38 anos esperando. Não é 38 meses, não é 38 dias, era 38 anos esperando o mover das águas. Eu já vou liberar uma palavra profética para a igreja dessa noite. Aleluia! Irmãos, tinha muita gente ali em volta. Aleluia! Aquele homem estava lá. Quando Jesus chega aqui, Jesus sabia que ele estava naquele estado há muito tempo. Jesus ele faz uma pergunta, quer edificação? Ele fala: Senhor, eu não tenho ninguém que me meta no tanque quando a água é agitada. Sempre quando eu vou, desce alguém antes de mim. Então aqui eu entendo que ele conseguia pelo menos se arrastar. Irmãos, muita gente volta, mas ninguém poderia ajudar aquele homem. Pessoas com coisas inferiores a ele chegava à frente porque não padecia da mesma enfermidade que ele padecia. Talvez alguém que está do teu lado está vendo a tua luta, está vendo a tua prova, está vendo o teu sofrimento, mas não move um dedo para te ajudar. Talvez tem gente vendo tu chorando, vendo tu cabisbaixo, vendo você pensando até retroceder, mas não move um dedo e não se compadece de ti. Mas aquele que não se compadece de ti vai ter que ver a hora que Jesus chegar e fazer o milagre. Jesus vai chegar e vai fazer o milagre. Jesus vai chegar e vai mudar a história. Talvez alguém com a dor de cabeça, pelo fato de conseguir se movimentar, corria e pulava. E eu meditando nessa palavra, eu pude entender uma coisa.
Sabe o que acontece? Talvez alguém que está do teu lado, alguém que está vendo o teu sofrimento, não quer ver você receber a bênção antes dele. Glória a Deus, aleluia. Talvez alguém que pode te ajudar e não movimenta um dedo para te ajudar, é porque não quer ver você receber a bênção antes dele. Aleluia, mas se ele que não pode te ajudar, vai ter que ver a hora que Jesus chegar e vai fazer a pergunta: queres ficação? O que queres que eu te faça? Vai ter que ver Jesus chegar na tua vida. E Jesus chegou. Aleluia, Jesus. Jesus agora pergunta: queres ficação? Mas o que me chama a atenção é o lamento daquele homem. Senhor, quando a água é agitada, não tem quem me meta no tanque. O dono da bênção está diante dele, ele está pensando. Alguém entendeu aí o fundo? Aleluia. Talvez Jesus está te perguntando: o que queres que eu te faça? E tu está com o teu olho. Aleluia, Jesus. E tu está pensando naquele que está do teu lado, pensando naquele que não moveu a mão para te ajudar. Aleluia. Mas Jesus, ele chega, e quando ele chega, o milagre acontece. E Jesus libera uma palavra: levanta, toma a tua cama e anda. Eu vou profetizar para a igreja nessa noite. É uma palavra profética de Deus para a tua vida. É Jesus dizendo: levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda. O teu ministério não vai ficar mais do mesmo jeito. O teu ministério não vai ficar parado. A tua família não vai. Aleluia, Jesus. Jesus manda você levantar e andar a partir de hoje. Vai começar a andar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, visto que Pedro ele andou com Jesus durante 3 anos e meio, mas andando 3 anos e meio com Jesus, Pedro não estava ali perto. Ainda tinha coisa na vida de Pedro para ser tirada, porque em momento algum Pedro se afastou da espada. Ele estava guardando a espada para um momento oportuno. Então tem coisa da minha na tua vida que a gente tem que tirar agora, antes que venha se dar um momento oportuno e faça a gente escandalizar o nome do Senhor. 3 anos e meio. Jesus sabia que Pedro andava armado? Sabia. E eu te provo na Bíblia, porque Jesus ele é conhecedor dos corações. Marcos capítulo 2, a Bíblia vai dizer que uns amigos levou um homem paralítico para ser curado por Jesus, mas a multidão era tão grande que eles não tinham como entrar pela porta. Então eles usaram de estratégia, desceu aquele homem pelo telhado. E quando aquele homem desceu até Jesus, Jesus agora ele libera uma palavra para a vida daquele homem. Glória. Jesus ele fala: perdoados estão os teus pecados. E aqueles homens que estavam ali em volta, os escribas, os fariseus, começam a murmurar. Eles começam a questionar nos seus corações. Eles não verbalizaram, eles não deixaram sair pelo seu lábio toda a inquietação que estava dentro do seu coração. Mas Jesus, sondando os corações, viu que eles estavam murmurando a respeito do milagre que Jesus tinha feito. Porque eles falavam: um só que pode perdoar pecado, que é Deus. Aí Jesus fala: por que vocês arrazoais em vossos corações? É mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer a esse: levanta, toma a tua cama e anda. E pela segunda vez Jesus está dizendo: levanta, toma a tua cama e anda. É a palavra profética de Deus para a tua vida. Não vai ficar da mesma maneira. A partir de hoje vai ter que caminhar na presença de Deus. Jesus ele poderia ter desarmado Pedro, poderia. Ele poderia ter repreendido Pedro naquele momento. Só que eu entendo uma coisa aqui: nem tudo é Jesus que vai fazer por nós. Tem coisa que é nós mesmos que temos que fazer. Glória a Deus. Grande Deus. Aleluia. 3 anos e meio. Pedro pregava,
Pedro curava, expulsava demônio, mas ainda precisava de algo da parte de Deus. Precisava de uma libertação. Aleluia, Jesus. Agora, o que me chama a atenção é que tem muita gente que pega esse lado, muitas das vezes obscuro de Pedro, para se justificar. A Pedro era assim assado, Pedro andou assim assado. Isso não me dá o direito de ser igual. Tem gente que muitas das vezes não toma posição, porque Pedro era assim. Davi era um homem segundo o coração de Deus e adulterou. Gente que está procurando desculpa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E tem mais gente preocupada que estão falando a seu respeito. Aleluia. Mas eu quero te falar algo da parte de Deus aqui nessa noite. Lá em Mateus, no seu capítulo 16, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele agora vai fazer uma pergunta ao discípulo. Quem diz por aí seu filho do homem? Algum vai dizer, uns dizem ser Jeremias, João Batista, Elias ou algum dos profetas. Aí Jesus faz uma pergunta agora, e vós, quem diz seu filho do homem? Aí Pedro, tomando a palavra, vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Só nisso aqui eu entendo que falava muitas coisas a respeito de Jesus. Jesus fez uma pergunta, o que dizes por aí que eu sou? Então alguém abriu a boca e falou, um disse ser João Batista, outro disse ser Jeremias. Talvez alguém está divulgando a tua vida aí fora. Ela é assim, ela é assado, ela fez isso. Alguém está contando a tua vida, o teu passado, a tua história. Mas aqui não me mostra Jesus preocupado porque as pessoas estavam falando ao seu respeito. Mas me mostra Jesus, Espírito Santo de Deus. Quando Pedro abre a boca e fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, é Jesus dizendo, o que estão falando aí fora eu não me importo. Eu só me importo com o que Deus pensa ao meu respeito. Porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas sim o meu Pai que está no céu. Vai ficar se preocupando com o que estão falando ou vai fazer a obra? Vai continuar marchando ou vai retroceder por causa do que fala a teu respeito? Aleluia, Jesus. Deus poder. Aleluia, Jesus. E Jesus ele continua. Bem-aventurado és tu que não foi carne nem sangue que te revelou, mas sim o meu Pai que está no céu. Simão, Pedro, Jesus agora muda o nome. Simão, eu também te digo que tu é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá. Você não pegou, por isso não deu glória. É Jesus dizendo, pode falar o que for, deixa se levantar, pode caluniar, aleluia, pode inventar fofoca, mas Jesus está dizendo sobre esta pedra, ele é de Espírito Santo de Deus, e as portas do inferno não prevalecem, não prevalecem. Eu não sei se você tomou posse, mas as portas do inferno não prevalecem. Jesus disse, eu te dou a chave do céu, e tudo que ligares aqui na terra será ligado no céu. Esse é o poder da oração. Quando a gente se prostra, que a gente se liga no trono de Deus, Deus ele ouve, e no momento certo ele traz resposta. Tem resposta de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Grande e poderoso é o Senhor. Deixa eu correr que o tempo nos espera. Ele disse que ia ser breve. Irmãos, Pedro seguiu Jesus durante 3 anos e meio, mas ainda precisava tirar algo da sua vida. Por isso que eu disse que ia relatar da figura de Pedro aqui, da mudança que Jesus fez na vida de Pedro. A Bíblia vai dizer que quando Jesus está falando da sua morte, Pedro abriu a boca e falou, ainda que esse se escandalize, eu não me escandalizarei de ti, eu irei contigo até a morte. E Jesus fala, te digo que me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Talvez a gente é assim na presença de Deus. Talvez a gente já abriu a boca para falar tanta coisa para Deus que a gente não cumpriu.
Senhor, eu não vou me afastar da tua presença. Senhor, pode se levantar, quem for contra mim eu não vou dar ouvido. E a gente muitas das vezes é o primeiro a dar ouvido, é o primeiro a se irar, é o primeiro a se levantar contra o irmão, em vez de orar pela vida do irmão. Aí Jesus ele está dizendo, ainda que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, Pedro. Não, Senhor, eu irei contigo até a morte. Mas Pedro ele foi sincero em parte, porque quando o soldado meteu mão em Jesus para levar preso, Pedro foi o único que teve coragem de enfrentar o soldado da maneira errada. Olha a espada que Pedro estava aguardando para um momento oportuno. Chegou a hora dele tirar a espada e mostrar para quem ele estava aguardando. Isso aqui é um alerta de Deus para mim e para a tua vida. Vamos tirar logo tudo que está deixando. Vamos tirar logo da nossa vida tudo que nos impede de ter uma comunhão com Deus, de ter um compromisso maior, porque o momento oportuno pode chegar. Ele arranca a orelha do soldado e Jesus repreende ele. Agora Pedro ele sai frustrado mais uma vez por ter negado Jesus. Mas Jesus não desistiu de Pedro. Jesus ele encontrou Pedro. Jesus ele fez Pedro confessar 3 vezes que amava ele. E Jesus ele ainda falou assim: apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Talvez você abriu a boca e falou: Senhor, eu já fiz tanta coisa que te desagradou, eu já fiz tanta coisa que te entristeceu, eu já fiz tanta coisa que não sou digno, Senhor, de estar na tua presença, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Aleluia. Mas Jesus ele está dizendo: eu conto contigo, é você mesmo que eu quero para fazer a minha obra. E no capítulo 1 de Atos, podemos ver agora Jesus dando as últimas instruções à igreja, antes de ser assunto ao céu. Jesus agora ele está orientando a igreja. E o que me chama a atenção é que 3 anos e meio andando com Jesus, dá mais de 1000 dias, Pedro ainda não tinha sua vida transformada. Mas é interessante também que no período de 50 dias, Jesus ele fez uma grande obra na vida de Pedro. Pega aí que eu vou soltar agora uma palavra profética da parte de Deus para a tua vida. A libertação, a transformação, aquilo que não vem na tua vida durante esse período que tu está na presença de Deus, vai vir a partir dos 50 dias proféticos de Jesus sobre a tua vida. 50 dias de Jesus sobre a tua casa. Aleluia. Se você pode tomar posse, recebe em nome de Jesus. Se você crê, você pega. Se você não crê, pode deixar passar. E eu te provo, 40 dias Jesus ficou sobre a face da terra ministrando. E agora, no capítulo 1 de Atos, Jesus ele vai ser assunto ao céu. Jesus ele está subindo. Os discípulos estão olhando. Agora uma nuvem cobre Jesus. Mas Jesus ele tinha dado uma ordem: não ausentavam de Jerusalém, mas esperai a promessa que eu vos tenho anunciado. Só que agora a nuvem cobriu. E aqueles homens ficaram ali olhando para o alto. E eu estava pensando, eu meditando na palavra de Deus. Jesus manda 2 homens de branco, 2 anjos, para alertar os discípulos. Esse mesmo Jesus que vocês viram subir vai voltar mais uma vez. Glória a Deus. Vai para onde ele vos tem ordenado. Aleluia. Talvez por passar o tempo ali olhando para cima, esperando, talvez eles iam se esquecer da promessa que Jesus tinha feito. Meu Deus. Talvez eles iam voltar para casa e esquecer da promessa. Meu Deus. Talvez Jesus te fez promessa 5 anos atrás e tu já esqueceu. Aleluia. Talvez Jesus te fez promessa há 2 anos atrás e tu já esqueceu. Talvez Jesus te fez promessa há 1 ano, há 1 mês atrás e tu já esqueceu. Mas Jesus me trouxe aqui nessa noite para te lembrar da promessa. A promessa de Deus ainda está de pé sobre a tua vida. Querendo o diabo ou não, a promessa vai se cumprir. Aleluia. 40 dias Jesus ministra, é assunto. Jesus agora tinha dado uma ordem. E agora os discípulos estão orando 10 dias buscando a promessa.
Passou o primeiro dia nada, o segundo, o terceiro. Isso aqui me fez lembrar de Naamã, quando o profeta Eliseu deu a ordem para ele se banhar no Rio Jordão. Irmãos, Naamã desceu a primeira vez, não viu nada acontecer, desceu a segunda. Mas eu quero te dizer que desde a primeira vez que Naamã desceu, Deus já estava trabalhando na vida de Naamã. Então desde o primeiro dia que os discípulos estavam reunidos, Jesus já estava trabalhando na vida dos discípulos. Ou você acha que a bênção veio de vez no último mergulho? Ou no 10º dia de oração? Jesus já estava trabalhando desde o primeiro, missionário. E eu te provo, Daniel quando orava, Deus mandou resposta desde o primeiro dia, o adversário se opôs diante do anjo. Aleluia. Mas toda a barreira, todo impedimento, todo demônio que se opôs no teu caminho vai ter que cair por terra, vai ser dissipado, porque a presença de Jesus. Oh, aleluia. Oh, glória. A presença de Jesus é maior. Ele se levanta contra a tua vida. Agora eles estão orando 10 dias. E aí cumpre-se os 50 dias. E há uma verdadeira transformação na vida de Pedro. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, Atos 2 foram todos cheios do Espírito Santo. E alguns homens vendo aquilo começaram a zombar. Esses homens estão bêbados, estão embriagados. E agora Pedro, cheio de sabedoria, cheio de autoridade do Espírito Santo. Agora você vê um homem cheio, como ele já é diferente. Agora Pedro não mete mão na lança. Pedro não mete mão mais na espada. Pedro agora já não é mais agressivo, porque estavam zombando deles. Pedro poderia se levantar e confrontar aqueles homens na base da violência. Agora a gente vê Pedro transformado pela palavra de Deus. E agora vai falar para aqueles homens: varões galileus, esses homens não estão embriagados como vocês pensam que são, mas esses homens estão cheios do Espírito Santo. E quando aqueles homens bebendo, ministrando diferente, agora tem a curiosidade em conhecer esse Jesus. E Pedro fala: olha, Jesus, e eles agora querem saber o que eles devem fazer para ser salvos. Depois da pregação de Pedro, valores irmãos, o que podemos fazer para ser salvos? Pedro vai falar: crê somente, sejam batizados em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer agora que quase 3.000 almas se arrependem na pregação de Pedro. Tu não pegou não? Era Deus mostrando para Pedro naquela pescaria que ele fez, que ele põe aquela grande quantidade de peixe. Jesus estava dizendo: a partir de hoje tu não vai ser mais pescador de peixe, eu te farei pescador de homem. E caminhado dos apóstolos, converteu aquela grande quantidade de peixe em alma na mão de Pedro. Aleluia, eu profetizo para a tua vida. A partir de hoje não é mais pescador de peixe, é pescador de homem, é pescador de homem. Já estou finalizando. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer que a igreja agora está crescendo. A Bíblia vai dizer que o povo estava unanimemente todos os dias perseverando na comunhão, nas orações, no partir do pão, tinha tudo em comum, vendia suas propriedades e dava aos pobres. Muitas vezes está faltando isso na casa de Deus. A gente muitas das vezes já não tem mais comunhão com o outro. Muitas das vezes a gente já não tem mais tudo em comum. Muitas das vezes um está se esforçando para encher a casa, para ganhar alma, e outro tem se levantado para fazer as almas ir embora. Aleluia. Muitas das vezes a gente quer se aparecer. Quando Deus usa o nosso irmão, a gente já cresce a cara, já se levanta, porque acha que só a gente tem que ser usado. Aleluia. Muitas vezes está faltando isso na casa de
Deus. Já não tem mais. E agora eles estão perseverando na doutrina dos apóstolos. E a Bíblia vai dizer que subindo Pedro e João agora, em frente ao templo, chamada Formosa, na porta do templo chamada Formosa, havia um homem coxo pedindo esmola. Segundo os historiadores, essa porta era chamada Formosa porque ela tinha cerca de 25 metros de altura, 25 metros de largura. Era uma porta de metal, mas coberta por ouro e por prata. E a Bíblia vai dizer, a Bíblia não, segundo eles, quando o sol refletia na porta, ofuscava a vista daqueles que vinham chegando. A porta era formosa, o templo era bonito, mas não tinha mais a glória de Deus. Quantos lugares aí fora não tem mais a glória de Deus? Eles agora estão subindo, viu aquele homem. Interessante que aquele homem era posto na porta, não dentro do templo, pastor Silvio. Porque aquele homem não sentia curiosidade de entrar dentro do templo, ser a casa de Deus. Porque já não acontecia mais transformação, já não acontecia mais libertação, já não acontecia mais cura, a alma já não se rendia mais. Aleluia! Então aquele homem não sentiu o desejo de entrar na casa. Aleluia! Então isso me diz que a casa era até bonita, o templo era bonito, mas a glória de Deus não se manifestava mais. Mas eu quero te dizer nessa noite, o que faz a diferença ainda é a presença. É a presença. Porque Pedro e João vai subindo, aquele homem olha e fala, olha, esperando receber alguma coisa. Pedro fala, olha para nós, esperando receber algo. Agora Pedro fala, não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo. Você entendeu, não? É Deus dizendo pela terceira vez nessa noite, levanta e anda. A partir de hoje, tudo que está parado vai começar a andar na presença de Deus. Aleluia! Não é o ouro, não é o ouro, não é a prata, não é a condição financeira. Aleluia! É os recursos que você possui, mas o que faz a diferença ainda é a presença. É a presença. Quem tem a presença aqui nessa noite? Deixa eu ver como diz a presença. É a presença de Deus que faz a diferença. Glória a Deus, aleluia. É a presença. Grande Deus. É a presença. Aleluia. Aleluia, Jesus. Versículo 11. Deus. A qual lemos, apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João. Grande Deus, aleluia. Todo o povo correu atônito para junto deles, ao apêndice chamado Salomão. Aleluia, Jesus. Era aquele que estava na porta do templo pedindo esmola. Aleluia. Mas quando a presença chegou, o que estava parado teve que andar na presença. Oh, glória! Aleluia, aleluia. Glória, 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 aleluia. Deus de poder, aleluia, aleluia. Majestoso é o Senhor. Aqui tem presença, igreja. Eu sinto a presença de Jesus. Eu já senti a presença de Jesus nesse lugar. Aqui tem a presença, o sobrenatural acontece. Glória a Deus, aleluia. E agora o povo correu Grande Deus, atônito, aleluia. porque eles não viram nada do tipo acontecer. E Pedro, vendo que o povo olhava para eles, achando que por virtude deles ele não operou aquele milagre, ele fala, por que vocês estão olhando assim para nós? Como se por poder ou por virtude nossa fizemos a esse homem andar. Mas eu quero vos dizer que Jesus Cristo, a qual vossos pais crucificaram, firmou os pés dele, colocou ele de pé e deu a ele essa perfeita saúde. Aleluia. E aqui fica um alerta de Deus para os irmãos. Deus pode te usar para curar enfermo. Deus pode te usar para limpar leproso.
Deus pode te usar para ressuscitar até os mortos. Deus pode te usar para transportar os montes de um lado para o outro. Aleluia. Mas você tem que fazer que nem Pedro. Você não é digno. A glória não é sua. A honra não é sua. Não é você que faz. Não é você que opera. Como eu disse aqui no início, Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Sem Jesus nada podemos fazer. Então é a presença que faz. É a presença que faz. Não queira ser idolatrado pelo homem, mas permaneça na posição. A glória dele, a glória de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Interessante, irmão. Eu estou finalizando, eu tenho 4 minutos ainda. Já estou finalizando. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus é assim para aquele que nos busca. Jesus, ele nos deu isso aqui para causar sede nas pessoas. Porque quando Jesus ministrava, uma grande multidão ia atrás com sede de ouvir a palavra de Deus. Eu te provo, João capítulo 4, a Bíblia vai dizer que Jesus se aproxima do poço. Jesus agora está com sede e pede água. Uma mulher de Samaria, ela se aproxima, Jesus pede água. Primeiro Jesus quebrou o protocolo, começa a se comunicar com ela. Então aqui eu entendo que muitas das vezes para a gente começar um diálogo é necessário ter estratégia. Qual foi a estratégia de Jesus? Dar de beber, porque Jesus viu ela com o cântaro na mão. Jesus sabia que ela ia pegar água. Então Jesus apresentou a necessidade diante dela, pastor Silvio. Me dá de beber. E aí, Jesus ele começa a conversar, começa a ensinar. Aquela mulher começa a fazer pergunta. Aí Jesus fala: mulher, se tu souber, se tu conheceras o dom de Deus e souber quem te pede de beber, os papéis aqui se inverteriam. Não era eu que iria estar te pedindo, era você que iria me pedir, e eu tenho água viva para te dar. Aleluia. Você me pediria, eu te daria uma água viva. Aleluia. Glória, glória, glória. Você vê, quem estava necessitando é quem tinha para oferecer verdadeiramente. Aleluia. Talvez alguém ache que tem para te oferecer, mas é o contrário. Aleluia. Talvez tem gente aqui que não tem nada de Deus para te oferecer. Oh, aleluia, você não pegou. Tem gente aqui que não tem nada de Deus para te oferecer, e você tem muito de Deus para oferecer e não oferece. Aleluia. Diante de Deus, aleluia. E Jesus ele fala: Aleluia. tu me pediria, eu te daria uma água viva, e dentro de ti é jorrar uma fonte para saltar para a vida eterna. Agora ela fala: Senhor, dá-me de beber dessa água para que eu não venha mais aqui. Tira a água desse poço. Jesus agora entra no íntimo. Chama o teu esposo. Se ama o teu esposo, disseste bem. Isso disseste com verdade. Então eu creio que no decorrer da conversa ela já tinha soltado um monte de mentira para Jesus. Isso você disse com verdade. Porque tu tivesse sido o que tu tem agora, também não é teu. Ela, Senhor, eu vejo que tu é profeta. Ela já reconhece que é Jesus agora. Olha o que aconteceu com Pedro no início. Pedro reconheceu que Jesus era. Agora essa mulher reconhece também. Senhor, eu vejo que tu é profeta. Ela já reconhece. Então é necessário a gente sempre reconhecer quem é Jesus nas nossas vidas. E ela começa agora. Nossos pais dizem que é neste monte que deve adorar, e vocês dizem que é em Jerusalém. Jesus fala: vem a hora, mulher. Nem nesse monte, nem em Jerusalém adorará o Pai. Eita glória. Aleluia, Jesus. Deus, te glória. Vem a hora, e agora é os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus disse: adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E tem gente que vem para a casa de Deus ficar de boca fechada. Tem gente que vem para a casa de Deus e não dá glória. Aleluia. Tem verdadeiro adorador aqui nessa noite.
Você pode dar 10 segundos de glória aí para Jesus, porque Jesus procura os verdadeiros adoradores. Jesus procura os tais, os verdadeiros adoradores. E agora encerro. Atos 1, seu versículo 8, se eu não me engano. Jesus ele tinha dado a ordem para não se ausentar de Jerusalém. O que tem de gente perdendo bênção, pastor Silvio, sabe por quê? Porque está saindo de onde Deus mandou ficar. Aleluia. Louvado seja Deus. É porque não pode esperar o tempo do cumprimento da promessa. Tem gente que está perdendo bênção por causa da murmuração e porque não consegue esperar o tempo de Deus na sua vida. Aí Deus fala, é aqui que eu vou te honrar. A pessoa quer ir para o Espírito Santo, para o lugar onde Deus não tem mandado. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. Permanece na promessa. Permanece no local da promessa. Fica firme no lugar da promessa. Porque quem está fora de Jerusalém não tem promessa. Ah, mas aí vem uma pergunta, estão me perseguindo, irmão. Fica onde Deus ele te prometeu. Mas estou se levantando. Fica onde Deus ordenou. Aleluia, mas estão me caluniando. Fica onde Deus ordenou. Ah, irmão, mas não é você que está no meu lugar, não está passando pelo que eu estou passando. Fica onde Deus prometeu. Aleluia, porque quem está fora de Jerusalém